E olha só, pessoal, depois que o Lula avisou o Alexandre de Moraes para ele não pisar em território norte-americano porque ele poderia ser preso por uma ordem de Donald Trump, as coisas ficaram piores ainda, porque agora o Donald Trump puniu o Tribunal Internacional Penal, esse tribunal que era responsável por fiscalizar vários crimes em vários países. E agora, pessoal, essa visita da OEA, essa comissão da OEA, que veio aqui no Brasil para fiscalizar e saber o que está acontecendo realmente, se está acontecendo injustiça através do STF, da esquerda ou não, foi tudo uma armação. E você vai ver agora, pessoal, na verdade, caímos em um golpe, um grande golpe. Nós vamos ver agora que quem vai trazer é o Deltan Dallagnol, aquele promotor que colocou o Lula na cadeia. Ele vai trazer aqui porque ele é jurista, ele entende de tudo isso. Olha só que grande armação da esquerda, pessoal. E o Trump está desbaratinando tudo. Vai sobrar para o Alexandre de Moraes? Será? Vamos ver agora. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é importantíssimo para você entender a realidade dos fatos. Porque tem muita fake news por aí, mas aqui nós trazemos a verdade. Confira agora e voltamos em seguida. Mais uma bomba! Donald Trump não tá para brincadeira. O presidente americano assinou um decreto que impôs punições ao Tribunal Penal Internacional, nada menos do que ele, por conta de investigações contra americanos e aliados seus, especialmente Israel. A pergunta agora é: o nosso Supremo Tribunal Federal vai ser o próximo tribunal a ser punido? Moraes será o próximo? Pessoal, ontem eu publiquei um vídeo aqui no canal analisando a notícia bombástica de que o governo Lula já avisou o STF, já avisou Alexandre de Moraes para não viajarem mais aos Estados Unidos. Porque o risco do Moraes ser preso por lá existe, é real, o que foi aí uma das melhores notícias que a gente teve nos últimos tempos. O Donald Trump ele pode punir o ministro por seus abusos de várias outras formas, e o Trump já começou a usar essas outras formas contra um outro tribunal no cenário internacional. Um tribunal extremamente poderoso que é o Tribunal Penal Internacional, que eu vou chamar aqui pela abreviação TPI, de Tribunal Penal Internacional. E isso está fechando cada vez mais o cerco contra o nosso Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes, como eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final que eu vou mostrar para você 3 coisas. Primeiro, que punição que foi essa que o Trump impôs ao Tribunal Penal Internacional? 2, como o Moraes pode ser o próximo, o nosso Supremo pode ser o próximo. E 3, lá no final eu vou revelar para vocês como que o poder dos Estados Unidos é tão grande que para atingir seus objetivos eles têm até lei autorizando até mesmo o uso da força para invadir um outro país. Bora então começar querendo comigo a matéria do Poder 360, vamos aí direto ao ponto. Trump impõe sanções contra o Tribunal Penal Internacional. Tá aí, Trump assinou nessa última quinta-feira um decreto que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, ao TPI, por investigações envolvendo cidadãos norte-americanos e aliados, incluindo Israel. A medida responde a ações recentes do TPI, que emitiu mandados de prisão contra figuras israelenses proeminentes acusadas de crime de guerra. O decreto também estabelece sanções financeiras e restrições de visto contra indivíduos ligados às investigações. Gente, olha só que interessante. O Trump então tomou uma decisão gravíssima em relação a um tribunal muito poderoso, que é o TPI. E quais sanções que ele impôs? Restrições de viagem, como cassação de vistos dos membros do tribunal, dos seus familiares, e também sanções econômicas. Tudo por conta de uma investigação do TPI contra autoridades israelenses. Ou seja, não foi nem por algo que o TPI fez contra cidadãos americanos. E ele fez tudo isso por Israel, um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos. Imagine então o que o Trump não fará para proteger os cidadãos americanos. E vamos lembrar que ele fez isso contra o TPI, que é um tribunal poderosíssimo, que pode até mesmo vir a julgar o Trump no futuro. O que não pode fazer então ele com um tribunal qualquer de um país em desenvolvimento como o STF. Vejam então que o STF não é tão supremo assim, né? Importante lembrar aqui também que essa decisão do Trump ele vem depois do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, ter sido o primeiro líder estrangeiro a visitar o Trump na Casa Branca, depois que o Trump tomou posse. Então, possivelmente, essa decisão aí do Trump ocorreu depois de um pedido de reação feito por Israel.
Imagine então que o Trump já não poderia ter feito se o Bolsonaro tivesse sido autorizado a viajar lá para a posse do Trump e ter encontrado o presidente americano. Poderia estar vindo uma reação agora em relação ao Brasil nesse momento. E aí fica a pergunta, agora que lá nos Estados Unidos já se fala concretamente na prisão de Moraes, caso ele viaje para lá, informação essa que chegou aos ouvidos do governo brasileiro a ponto de o governo Lula ter que alertar o Alexandre de Moraes. Será que o ministro brasileiro vai ser o próximo juiz a ser contemplado com esse pacotinho de sanções e punições do Trump? Se você acha que isso pode acontecer, se você está animado com essa possibilidade, então curte o vídeo com força, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos nossos e não esquece de ativar o sininho que aparece embaixo das notificações, que ele faz com que você não perca nenhum conteúdo relevante nosso aqui. Só nos resta agora esperar para ver, gente. Mas, como eu prometi para vocês, leia aqui comigo essa matéria da Folha de São Paulo, que mostra o quão longe os Estados Unidos podem ir, o quão longe eles estão autorizados aí para preservar os seus interesses. Olha aí, inacreditável. Lei permite que Trump invada a Holanda se o TPI agir contra os Estados Unidos. Olha aí comigo, ó. Impor sanções está longe de ser a medida mais grave que o Trump pode tomar contra o TPI. Graças a uma lei de 2002, aprovada no governo George Bush depois do atentado das Torres Gêmeas, lembre, que aconteceu lá em 2001, no 11 de setembro, o presidente americano ele tem autorização para invadir, inclusive a Holanda, onde está localizado o TPI, e usar força para libertar americanos ou cidadãos de países aliados como Israel. A legislação tem o nome oficial de Lei de Proteção dos Militares Americanos, mas é popularmente conhecido como Lei para Invadir a Haia. Ela foi aprovada com apoio de republicanos e democratas no contexto da guerra contra o terror conduzida pelos Estados Unidos no Oriente Médio lá no início dos anos 2000. Seu objetivo era blindar militares americanos ou de países que colaborassem com os Estados Unidos de uma possível responsabilização internacional por crimes cometidos em países como Iraque e Afeganistão. O cenário de uma invasão em larga escala dos Estados Unidos à Holanda é considerado extremamente improvável por analistas militares, uma vez que, teoricamente, exigiria que todos os outros 30 países da OTAN declarassem guerra contra Washington em defesa de Amsterdã, incluindo potências nucleares como a França e o Reino Unido. Isso aqui, gente, é extremamente difícil, então improvável de acontecer de fato, mas é super importante que a gente entenda quais são os mecanismos e as ferramentas que os Estados Unidos têm à sua disposição para impor a sua vontade. Isso porque mesmo uma ação sendo improvável, a mera possibilidade, a sua previsão ou a ameaça dela já tem muita força no cenário internacional, especialmente quando estamos falando da maior potência militar do mundo. Segue aqui comigo, ó. Ainda assim, uma vez que o texto autoriza o presidente dos Estados Unidos a utilizar todos os meios necessários para libertar militares ou autoridades presos ou detidos pelo ou em nome do Tribunal Penal Internacional, a lei abre espaço para uma operação especial até mesmo em solo de países terceiros para impedir que a Corte de Haia possa julgar cidadãos americanos ou aliados por crimes de guerra. Uma ação desse tipo acarretaria um custo diplomático muito alto, possivelmente isolando os Estados Unidos da comunidade internacional. Por essa razão, a lei é considerada uma tática de intimidação, como eu contei para vocês, contra a Corte. E veja-se que, não coincidentemente, a Corte nunca denunciou nem pediu a prisão de nenhum cidadão americano desde a sua criação. Gente, se o Trump não teme, se ele não tem medo nem mesmo de punir e sancionar os membros do TPI, quem diria Moraes, gente, não é mesmo? É aquela velha história, quem é Moraes na fila do pão? Val, queria a tua leitura sobre a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA no Brasil. Qual a leitura que você faz, o que a gente pode trazer de realidade para a audiência da Ouriverde, Duval? Olha, vou começar dizendo que são lobos em pele de cordeiro. Anteontem eu postei um vídeo falando sobre as eleições, as manipulações. Quando estava quase chegando a 2 milhões de visualizações, ele saiu do ar com a mensagem, né, de censura, né, através de um pedido judicial. E aí eu falei, pô, tem coisa estranha aí, se está liberando as páginas dos influenciadores, por que está tirando o meu vídeo no ar? Porque o YouTube é o único que me deixa ainda me expressar. Comecei então a levantar e fui fazendo algumas perguntas para o grupo núcleo lá do Marco Rubio e tal, pá. Vou fazer um resumo para vocês. Simplesmente estão fazendo o efeito manada igual foi feito no dia 8 de janeiro.
está dando para os perseguidos políticos, censurados e todo mundo que tem sofrido aí depois do dia 8 de janeiro, as perseguições, ele está dando a esperança de que algo está mudando. Olha só o nível, que aí eu vou me aprofundar aqui bem rápido. Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem um brasileiro que representa o Brasil, que é signatário. Esse brasileiro, nada mais, nada menos, o nome dele é Rodrigo Mudrovich. Rodrigo Mudrovich era o advogado de Gilmar Mendes. Nada mais, nada menos do que o advogado Gilmar Mendes, antes de ser indicado para lá. Mas não para por aí. Ele era professor da faculdade que Gilmar é proprietário. Ele também escreveu livros junto com Gilmar Mendes. Ele tem especialidade constitucional e administrativo, não tem nada, conhecimento zero de direitos humanos e por aí vai. Ele entrou em 2001, só que, coincidentemente, em 2023, após 8 de janeiro, meses após, mas no mesmo ano, 2023, ele sai de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e sobe para vice-presidência. No mesmo ano que teve as violações, assim, o mundo inteiro viu. E, como estava a possibilidade do Biden continuar, reverteu o cenário todo, resumindo. Chegou a informação hoje cedo que eu precisava. Ou seja, Rubio disse, nós tiramos também o orçamento da OEA, não fazemos mais parte, porque eles não eram signatários oficiais, mas bancavam a OEA. Porque o foco deles agora continuou na USAID. Então, eles, além de cortar o orçamento da OEA, o orçamento dos Estados Unidos, eles abandonaram diplomaticamente e administrativamente a OEA. Aí, caiu na mão de Gilmar Mendes. E aí eu pego fotos de reuniões de ministros na OEA, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, antes dessa comitiva vir até aqui. E aí, cruzando as informações, né, tem um programa que cruza informações, eles simplesmente, o que eles estão fazendo? Vamos simular que eu estou com medo de vocês, aí vocês chegam até aqui, reúne com os perseguidos, obtém mais informações do que eles já deram, para que então nós possamos trabalhar a nossa defesa perante o Tribunal Penal Internacional depois da denúncia que a ONU vai fazer pelo Marco Rubio. Ou seja, esse efeito manada gerou ontem uma alegria entre os de direita, que eu me incluo, que quando meu vídeo saiu do ar, foi o alerta. Opa, tem algo errado aí. Aí comecei a levantar, estudar, investigar. Cheguei, aí eu mandei mensagem para o grupo lá do Marco, que eu faço parte do grupo do Rubio, e ele respondeu, não, nós nos afastamos, a olhar para a gente, eu não iria nas reuniões e não diria nada para esse grupo, porque eles vão trabalhar para fazer a defesa dos ministros, inclusive, principalmente Alexandre, para quando for denunciado no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, eu disse, liguei para o Gustavo Gaia, que é um cara fantástico, falei, Gustavo, não fale nada a mais do que já foi dito nas mídias até agora. Não dê o pulo do gato, porque é isso que estão querendo, pegar detalhes para fazer uma defesa muito bem preparada com os materiais que vocês achando que estão aqui para ajudar, mas não estão. São lobos em pele de cordeiro. Entendido, Val. Eu não tinha feito essa leitura, e você, estrategista que nos passa essa realidade. Então, o que a gente viu acontecer com as redes do Monark, do Hang, do Fiuza, não é para deixar, não é para para enganar, é isso? Exatamente, é para poder dar a sensação de que realmente a OEA está vindo com força, então vamos desabafar tudo que nós temos, vamos mostrar tudo que nós temos, entregar ao inimigo tudo que nós temos. Então, é assim,
Porque as pessoas têm que pensar que a gente não está lidando com criança, adolescente, menino. Sim. Nós estamos lidando com pessoas que estão no alto poder, e para chegar no alto poder, não tem que ter, né, Sim. no mínimo, inteligência. Sabedoria, alguns. Inteligência. Jogar o jogo, né? Jogar o jogo, né? Exatamente. Então, quando eu recebi a resposta do Rubio de que os Estados Unidos também vetou e parou, se afastou da OEA, eu falei, pronto. Porque eu já tinha avisado, olha, os Estados Unidos não disse que está indo por conta do Trump. Não disse, não disse. Aí quando chegou a resposta oficial, pronto. Foi hoje de manhã, batido o martelo, e aí tudo realmente se encaixou. E ele mesmo disse, fale para as pessoas que vão nessas reuniões, para não dizer nada mais do que já foi dito antes. Porque eles querem juntar agora material para proteger aí o sistema. Então, essa sensação de que está liberando página, por que liberou de A e B, não liberou de todo mundo de uma vez? Por quê? O do Monark, eu pensei que ele ia ser o último ser humano da Terra que teria a rede social devolvida. Isso era uma coisa quase que notória no Brasil, né? A perseguição contra ele. Sim. E o Alan também, Alan dos Santos. De repente, os dois têm a rede social devolvida e eu, um senador da República, não? Não, tem coisa errada aí. E aí, nas minhas fontes, fui levantando, e aí falei, não, tem jogada aí por trás, tem algo aí por trás. E aí, quando eu recebi a resposta hoje cedo do Marco Rubio, bingo. Então são inimigos. Temos que tratar como, perdoe se eu estou errando na palavra e na dose, me corrige, mas tem que tratar como inimigo, então. Exatamente, X9, são X9s. Entendi. Aparentemente, se bota como aliados, estão vindo aqui em nossa defesa, mas não é a verdade. Estão vindo aqui buscando informações que não foram obtidas, detalhes. Pode ser que uma coisinha ali bem levezinha, igual o site do Monark volte no ar de novo, se ele a OEA sair daqui, não sei. Mas vai ter um trocinho só para não dizer que não fez. Mas o grosso é para construir a narrativa em defesa do Alexandre, que eles sabem que, de fato, vai ser denunciado no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, estava quase todos... Aí, por isso que eu preciso que isso viralize o mais rápido possível, porque os patriotas estavam na iminência de ter uma reunião amanhã, às 13 horas, terça-feira, às 13 horas, em Brasília, com os patriotas, e estavam na iminência de soltar informações que ainda não deveriam ser soltas. Tudo tem seu momento, como eu disse na minha live de ontem. Não tinha como eu apresentar esse documento no cenário onde Biden era o presidente, super empoderado, e eu ia lá e falava, olha só, o USAID está manipulando todo mundo aqui no Brasil, vocês vão acreditar em mim? Não, toda a estrutura, não só do presidente americano, mas saindo do Alexandre de Moraes, pegando funcionários públicos federais que estavam compactando com isso, os órgãos internacionais para cima de quem? De Duval. Então, tudo tem o seu time, tudo tem o seu tempo. Então, esse momento agora é um momento que eu estou pedindo para as pessoas, pare, imagina e vá para essa reunião sabendo que são lobos travestidos de ovelhas. Não tem nada a ver com Trump, então, não tem nada a ver com Marco Rubio. Isso tem que ficar claro, né, Duval? Nada a ver, não foi a pedido deles, não foi a mando deles, nada. Pelo contrário, eles tiraram não só o apoio financeiro, mas diplomático e a informação que o Marco Rubio disse, que o STF, Gilmar Mendes, está ocupando o lugar. Já está claro. Ô, Duval, valeu pelo alerta, meu. Mais uma vez, né? Estou aqui à disposição e vamos defender até o último minuto, porque menino eu não sou. E eu tenho que ser sincero com notícias boas e também com notícias alarmantes para parar, para que o Brasil não caia no abismo de novo. E diante dessas afirmações e essas notícias aqui que o Marcos Durval entregou e também o Deltan Dallagnol, parece mesmo que essa vinda dessa comitiva da OEA que está aqui no Brasil é mesmo estranha, porque a reunião que eles têm marcada, a agenda deles aqui no Brasil, são com pessoas no mínimo suspeitas, pessoal. E olha só, isso tudo vai de encontro também
a esses últimos atos do ministro Alexandre de Moraes. Você percebeu que ele liberou alguns perfis, principalmente ali do X, né, do antigo Twitter, de algumas pessoas que lá em 2022 falaram poucas e boas e aí foram censuradas, né? Tiveram seus perfis ali bloqueados. Entre eles, o Monark, né? Aquele ator ali do Podcast Flow, né? Que depois foi atuar sozinho. E aí, agora foi liberado. E vários outros. O Fiuza, sabe o jornalista Fiuza, que era da Jovem Pan, do Pingo nos Is. Pois é, ele também estava com as suas redes sociais bloqueadas e foi, assim, da noite para o dia, né, sem nenhum tipo de notícia, foi liberado. E vários outros perfis de pessoas que batiam de manhã, de tarde, de noite em Lula e em Moraes. E agora, junto com isso, a vinda da comitiva da OEA aqui no Brasil. Isso dá uma sensação para quem é de direita, conservador, para quem está esperando justiça nesse país já há pelo menos 2 anos, de que algo vai acontecer. Só que olha como que esse pessoal é sem vergonha mesmo, inescrupulosos. Isso tudo é mais um golpe, pessoal. Assim como aconteceu ali no 8 de janeiro, quando convocaram todo mundo ali para a Praça dos Três Poderes e, inclusive, o próprio senador Marcos Duval falou aqui já, nós já mostramos vídeo dele aqui, mostrando que o Mark Zuckerberg, o dono do Instagram e do WhatsApp, estava envolvido com esse 8 de janeiro. Como? Ele impulsionou algumas postagens ali justamente para motivar pessoas para irem até a Praça dos Três Poderes. Ônibus e mais ônibus chegaram ali num período onde estava em recesso, não tinha praticamente ninguém na Praça dos Três Poderes, mas mandaram ônibus e mais ônibus. Como que esse povo foi convocado? Através das redes sociais. E aí, pessoal, levaram os ratos até a armadilha e depois foi preso todo mundo. Foi um grande golpe da esquerda, do sistema, do sistema comunismo, do comunista do Brasil, seja lá que nome você quer dar. Mas agora também parece que querem dar um outro golpe, justamente com essa comitiva vindo ao Brasil, e aí o pessoal da direita solta tudo que sabe, entrega as provas e eles vão embora, e aí a gente fica a ver navios por mais 2, 3, 4 anos. Pois é, pessoal, é tanta falácia que já não dá para acreditar mais em nada. Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? Eu escutei hoje uma entrevista do Nicolas Ferreira ali no Pânico na TV ali da Jovem Pan, e ele falou algo muito interessante. Ele falou o seguinte: não podemos ficar assentados, acomodados, esperando que Donald Trump, Elon Musk e companhia venham nos salvar. O Brasil precisa fazer a sua parte, o povo precisa fazer a sua parte, os deputados, senadores de direita precisam fazer a sua parte e não ficar simplesmente sentados esperando que um salvador vindo de fora. Na verdade, o ser humano gosta disso, né? Gosta de ter um líder, um salvador, um messias, né? Para vir salvar. Só que cabe ao povo brasileiro ir às ruas, como por exemplo no próximo dia 16 de março, onde estarão ali multidões reunidas nas principais capitais do país e você está convidado. Como, por exemplo, também você pode pegar o link deste vídeo aqui, clicando aqui embaixo em compartilhar, mandar no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Aí sim você vai estar cooperando com a mudança nesse país. Agora, ficar simplesmente achando que um todo-poderoso lá de fora vai vir e colocar a ordem aqui, acho meio difícil. Até porque, pessoal, nós temos visto que desde o primeiro mandato de Donald Trump, ele vem falando sobre o Maduro, sobre a ditadura na Venezuela, sobre o ditador Maduro, Nicolás Maduro. E até agora nada foi feito de concreto ali com relação à Venezuela, pelo menos por parte dos Estados Unidos. Então, por que nós vamos ficar aqui parados, plantados, esperando o socorro vindo de fora? Não, vamos fazer a nossa parte. É claro que se vier a ajuda vai ser muito bem-vinda. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, pessoal. Tem um botão aqui, você se inscreve. Muitas pessoas estão passando aqui nos nossos vídeos e não são inscritas ainda, pessoal. Um absurdo, um pecado isso. Se inscreva aqui agora, dá um like nesse vídeo e comenta aqui, aqui embaixo nos comentários se você acha que realmente essa vinda da OEA aqui é só mais um plano da esquerda para poder desbaratinar e confundir a direita, ou não, realmente pode ser algo de benéfico para o povo brasileiro. Vamos ficando por aqui e até a próxima.